Bom dia, galera. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica sensacional para resolver problemas de relacionamento e discussão. Então eu estou muito animado para compartilhar isso aqui porque eu apliquei isso hoje com a Bruna e funcionou super bem. Então ontem à noite eu tive uma discussão com a Bruna, né, que é minha esposa. Então uma coisa minúscula que se transformou num negócio gigante. Dormimos de cara virada um com o outro, acordamos aqui de manhã cedo, né? Retomamos a discussão e chegou um ponto em que falei, não, vamos lá, vamos, né, aplicar alguma coisa porque isso tem que acabar. Então o que que acontece? Todos aí, você provavelmente já passou por isso, a gente tem discussões, principalmente com nossos parceiros, recorrentes. Geralmente são as mesmas coisas que acontecem, que você vai discutir, que você vai falar. Você vai apresentar os seus pontos de vista, outra pessoa vai apresentar o ponto de vista dela, e vocês não chegam a lugar nenhum. Na pior das hipóteses, ainda vem todas aquelas coisas do passado, conforme o relacionamento vai vindo, situações vão se empilhando, e a cada discussão aquilo é trazido de volta. Eu, pessoalmente, penso que uma discussão é boa, porque a discussão eu vejo como uma oportunidade de crescimento. Então, se você usar aquela discussão, legal, a gente discutiu, né, é estressante, mas aquela discussão a gente conseguiu descobrir o que estava acontecendo, a gente conseguiu aprender com aquilo, e aí a gente não discute mais sobre uma situação parecida. Perfeito, olha que legal isso. Uma discussão desse jeito, ela é excelente, porque ela realmente está proporcionando crescimento. E esse é o objetivo é a gente melhorar. Né? E vamos ser honestos, aos solteiros, é muito mais fácil ser solteiro. Mas sendo solteiro, você tem muito menos oportunidades de se desenvolver e crescer do que quando você está no relacionamento. Então o relacionamento ele é muito mais produtivo, ele é muito mais nutritivo para o autodesenvolvimento. Né? Então, legal. Então a gente teve essa discussão, eu e a Bruna, e hoje de manhã a gente, né, vamos retomar aquilo e vi que não estava chegando em lugar nenhum. O que eu fiz? Eu falei, vem cá, eu trouxe ela literalmente no quadro e a gente fez um esqueleto da discussão, passo a passo, para tentar determinar uma ação para que a gente evite isso. Então eu estou compartilhando hoje com você o que é esse passo a passo que você pode aplicar em qualquer movimento, em qualquer situação. Você pode aplicar esse passo a passo em qualquer situação onde haja uma divergência de opiniões. Pode ser no trabalho, pode ser com um amigo, pode ser em qualquer lugar, mas o que eu vou estar focando principalmente na questão de casais, né? Então, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? O primeiro passo é identificar o problema. Tá, beleza, qual é a origem? O que fez vocês discutirem? Qual foi o ponto inicial? Né? Então, no meu caso, o ponto inicial foi o quê? A Bruna viu uma situação, né? Tinha uma situação, ela olhou aquela situação e ela viu de uma forma. Ela viu de uma forma que incomodou ela. Gerou um sentimento de frustração, gerou um sentimento de ingratidão da outra parte. Né? E ela compartilhou isso comigo. E aí o que eu fiz? Falei, olha, entendo, mas não concordo com a tua visão. Por quê? Porque eu tinha um outro ponto de vista. O meu ponto de vista era diferente do dela. E aí foi a origem de tudo. Essa divergência do ponto de vista foi o início, né, da nossa discussão. E aí, a maioria das discussões é assim que começam, não é? Cada um tem uma opinião diferente, cada um fica com a sua opinião, não chegam num ponto comum, e isso se estende, se estende, se estende. Né? Então, o que aconteceu? A gente chegou nesse ponto. Aí, o segundo passo é, beleza, quais são as razões, né, que geraram isso daqui? Então, por que ela sentiu aquele sentimento de ingratidão, aquele sentimento ruim, de vazio dela, que ela estava sentindo? O que gerou aquelas emoções negativas nela? Né? Então, o que gerou para ela foi que ela se sentiu não acolhida por mim, ela sentiu que eu não entendia o ponto de vista dela, ela sentiu que eu estava apoiando a outra pessoa, ao invés de apoiar ela, e aquilo intensificou aquelas emoções negativas que ela estava sentindo antes.
Então, o fato de eu ter me oposto a ela gerou esses sentimentos, né? Que acaba vindo para cá. Então, as razões que geraram essas emoções negativas vieram da minha resposta diante do ponto de vista dela, né? Então, a partir do momento que você identificou qual foi o problema, no nosso caso, qual foi o problema? A forma que ela interpretou uma situação, que eu interpretava de uma forma diferente, então o nosso problema foi a gente discordar em cima de uma situação. Então a gente teve diferentes pontos de vista aqui, né? Quais as razões para esses diferentes pontos de vista? Então, eu tinha as minhas razões para ver aquilo de uma forma mais neutra, até positiva, e ela tinha as razões delas para ver aquilo de uma forma mais negativa, né? E aqui é um ponto importante, né? Entender. Os dois estão certos. Eu tenho razão no meu ponto de vista e ela tem razão no ponto de vista dela. Porque nós viemos com experiências anteriores diferentes e a gente vê a mesma situação de forma diferente. É igual aquele modelo que você vê uma pessoa, um 6 desenhado no chão, e cada pessoa de um lado, um diz que vê um 6, outro diz que vê um 9, e os dois estão certos, né? Então, esse é o caso, os dois estão certos, cada um com o seu ponto de vista, mas divergindo. A forma com que reagi, que foi o eu não concordo, despertou um gatilho nela, né? Que gerou aquele sentimento de não acolhimento. Ah, você está contra mim. Então, a razão, uma das razões foi eu falar não concordo, que gerou gatilho nela de que você está contra mim. Você está apoiando o outro e está contra mim. O que não era a minha intenção. Mas, independente, porque não é se faz sentido ou não para você. É o que faz sentido para o outro. E a ideia aqui é exatamente você tentar entender o que faz sentido para o outro e o outro tentar entender o que faz sentido para você, para que vocês possam unir esses dois pontos de vista e determinar um caminho novo. Então, quais as razões, né, que gerou isso nela? Quais as emoções que ela sentiu com isso? Qual foi o resultado dessas ações, dessas razões? Qual o resultado que gerou, né? Então, o resultado que gerou a insatisfação, a falta de acolhimento, a raiva, a angústia, gerou tudo isso daqui. Esse foi o resultado, né, que a gente teve. Ótimo. Então, você já identificou esses passos, aí você tem que entender qual que era a expectativa, né? Então, o que eu perguntei? O que você esperava que eu fizesse com essa situação para você? Qual que era a tua expectativa com relação à minha ação, né? E ali ela elencou, né? Eu gostaria que você tivesse me acolhido, eu gostaria que você tivesse concordado comigo, eu gostaria que você tivesse mostrado simpatia, que fosse empático comigo, né? Eu gostaria que você realmente me confortasse. Falei, legal, ótimo, né? Então eu entendi qual que era a expectativa dela. Agora eu tenho que questionar, tá, tudo bem, eu consigo te acolher, porque eu entendo da onde vem, então eu conseguia entender da onde vem, eu aceitava o que gerou essa visão dela sobre o problema, né? As razões dela eu entendia, né? E falei isso. Eu realmente tentei falar para ela, né? Entendo, eu realmente falei que o reconhecimento que ela esperava existia, ela entendeu que eu realmente percebi que existia o reconhecimento, que ela estava tendo dificuldade de perceber. E em cima disso, a gente foi construindo o que eu fiz e o que eu não fiz dentro da expectativa dela, né? E aqui é um ponto essencial que você seja realista. Porque qual foi a nossa divergência, né? Ela esperava que eu concordasse com ela, mas eu não concordava. Falei, como que você espera que eu concorde, sendo que eu discordo? Não tem como, isso é irreal.
É uma ilusão você achar isso. Eu falei, você quer que eu minta para você? Eu não posso mentir para você. Eu tenho que mostrar o que eu falo, eu tenho que mostrar o que eu penso. Né? Então, beleza. A partir de agora, a pergunta é, ok, como que dentro dessa circunstância eu posso agir de uma forma que não desperte esses sentimentos em você? Então isso vem para mim, que ações eu posso ter, considerando o meu ponto de vista da situação, que vão gerar uma resposta diferente para você. Né? Então a gente vai começar a buscar soluções. Né? Então o que eu posso fazer para a gente não chegar nisso? O que eu poderia ter feito que iria gerar um outro sentimento para você? A partir daí você vai ter que realmente elencar o máximo de soluções possíveis. Né? Então, escreve quais soluções. Então, o que no nosso caso a gente fez? Ela tem um gatilho com a palavra discordo. O fato de eu falar que eu discordava, na cabeça dela já gerava a situação de que ela estava de um lado e eu estava do outro. E eu estava do lado da outra pessoa que ela tinha sentido aquela mágoa. Então ela projetava ainda mais aquela mágoa, porque intensificava porque eu estava do outro lado. Então qual a conclusão que a gente chegou? Tá, legal. Ao invés de eu falar discordo, porque na realidade eu tenho um ponto de vista diferente, e a gente sabe que os dois pontos de vista estão corretos, o que eu poderia falar? Então ao invés de eu falar eu discordo, eu substituo por falar eu tenho um ponto de vista diferente. Então aquilo soa muito mais neutro, muito mais natural. Então não desperte esse gatilho para ela. Então legal, então essa é uma ação que eu posso fazer. Então eu marquei essa ação. Então a próxima vez que isso acontecer, ao invés de eu falar eu discordo, eu falo, olha, eu tenho um ponto de vista diferente. Percebe como é fácil? A gente só precisa quebrar isso em etapas. Então essa foi uma solução que a gente descobriu. Né? Qual outra solução que veio? Que foi uma sugestão dela, porque isso é importante. Cada um tem que dar a sua sugestão. Cada um tem que achar a solução que você pode fazer para evitar que aquilo aconteça. O que veio para ela? Ela falou assim, olha, eu posso não reagir de forma tão impulsiva. Olha que legal. Não, então, quando acontecer uma situação dessa, eu posso reagir de uma forma não tão impulsiva. Pô, legal. Então, reagir de uma forma não impulsiva. Essa é uma ação que ela pode fazer. Aí ela falou outra coisa. Outra coisa. Se de repente eu perceber que eu fiquei muito desconfortável, antes de eu chegar e começar a falar, né, e reagir de uma forma impulsiva, eu posso simplesmente sair. Eu vou sair para poder esfriar a cabeça e refletir sobre o assunto. Eu falei, legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver a situação. Eu sou um solucionador de problemas. Eu tenho uma mente muito analítica. Então eu preciso achar a causa e eu tenho que achar a solução. Então beleza, então o que eu posso fazer? Porque se ela simplesmente sair e eu não estiver esperando aquilo, a minha tendência natural é ir atrás dela para resolver a situação. Então qual que é a ação que eu estabeleci para ela? Legal. Então se você sair para esfriar a cabeça, eu vou respeitar a tua decisão e vou dar o espaço que você precisa para que você possa esfriar a cabeça. Olha que legal. Então eu já saí com duas ações claras e específicas dentro de uma situação dessa. Ela já tem duas soluções claras e específicas para uma situação dessa. Qual que é a questão? Você tem que pensar num plano de ação. Como que você vai fazer isso? Como que na hora que estiver acontecendo, que você está no calor da emoção, você vai conseguir quebrar aquela tendência natural de reagir para tentar agir de uma forma diferente. E isso é o mais importante, porque tem que estar claro para você. Tem que estar claro o que você vai fazer. Tem que estar claro para você qual ação você vai conseguir interromper. E quando eu falo para você, é para os dois. Então qual a reflexão que você vai trazer aqui? Tá, legal. Se você não conseguir se controlar, e não conseguir conter o teu impulso, e eu perceber que você está nesse estado, o que eu posso fazer para fazer você se lembrar disso?
E aí ela trouxe, porque isso é importante. Ela tem que trazer qual que vai ser a âncora que ela vai querer que eu fale ou que eu faça, né? Para que ela quebre aquele processo de comportamento que é uma reação natural, instintiva que ela já tem, porque ela vem fazendo isso há anos. E eu também venho fazendo isso há anos. Então, qual que é a... Fala, não, só fala que eu estou sendo impulsiva. Ah, legal. Então, a hora que eu perceber que isso está acontecendo, né, eu posso chegar e falar, ó, você está sendo impulsiva, vamos dar um tempo, quer esfriar a cabeça? Exatamente para quebrar o processo. Então, eu já achei, ela me deu a solução que eu posso usar para ajudar ela, caso ela precise. Né? E no caso contrário, se eu falar, eu discordo de você, o que eu falei para ela? Ela vai falar, discorda para me lembrar que, não é que eu discordo, mas que eu tenho um outro ponto de vista. Então aí eu tenho a oportunidade de mudar aquela forma que eu estou acostumado a falar, porque para mim discordar faz parte, é normal, mas para ela não. Então para eu mudar essa minha linguagem, para que eu não consiga gerar tudo isso. E o que é mais legal disso tudo? A partir do momento em que isso daqui está claro, você interrompe o processo na origem. Você nem dá início à discussão que vai gerar tudo isso. Antes de começar, você já solucionou. Fantástico. Extremamente efetivo. Resolve. E isso serve para tudo. Né? Isso daqui é o que todo mundo fala de foco na solução. Ou seja, quer melhorar teu relacionamento, quer progredir no teu relacionamento, seja com o teu parceiro, parceira ou com qualquer outra pessoa, aplica esse passo a passo. Se você precisar, o que eu fiz, pegamos o quadro e fomos escrevendo. Fomos escrevendo tudo, eu posso até mostrar, eu vou postar no vídeo aqui uma foto do quadro, que eu tirei uma foto do quadro. Você vai ver que não dá para entender quase nada. Mas foi o processo nosso de construção do passo a passo para achar soluções. E o que aconteceu? Terminamos a nossa discussão super bem um com o outro, super felizes por ter achado uma solução que ela vai repercutir positivamente no futuro, né? Eu fiquei super inspirado para compartilhar isso com vocês, né? Porque se funcionou para mim tão bem, com certeza vai funcionar para vocês, né? E agora estamos ótimos. Excelente. É isso que a gente precisa. E é fácil de fazer. Agora, você precisa realmente refletir e se colocar na posição de entender o outro. Entenda o ponto de vista do outro. Se você fizer isso e você inspirar a outra pessoa, teu parceiro, a fazer isso também, eu garanto que vai funcionar. Ah, Rafael, mas eu fiz tudo isso que você falou e chegou numa outra discussão e veio tudo de novo. Então você não fez todos os passos, você não perguntou e foi profundamente nas respostas. Porque a ideia não é falar o que o outro quer ouvir. A ideia é achar soluções que às vezes não é o que a gente gostaria, mas é o que é melhor para o outro, e aceitar isso. E entender que é uma parceria. O casal é uma parceria. Um faz uma parte e o outro tem que fazer a outra. E respeitar a visão do outro. Né? Então, relacionamento é você conviver com aquilo que é bom e entender aquilo que não é bom. Aquilo que é uma divergência. E aceitar. Realmente aceitar. Não é fechar os olhos para não ver. É ver e entender. Então, eu entendo que você faz isso que eu não concordo. Mas eu aceito você da mesma forma. Quando os dois fazem isso, os dois estão criando uma oportunidade de crescimento mútuo.
E essa é a beleza de qualquer relacionamento. Aplica e deixa um comentário aqui embaixo depois.